Saber o que vai acontecer com o nosso ditador, ele, Alexandre de Moraes, ordens de bloqueio de perfis em redes sociais, inclusive em território americano. Pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Quer saber o que vai acontecer com o nosso ditador? Ele, Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos, porque o governo norte-americano, sob comando de Donald Trump, se manifestou oficialmente pela primeira vez sobre o plano geral alemão, ministro Alexandre de Moraes, mas por não cumprirem ordens de bloqueio de perfis em redes sociais, inclusive em território americano. Pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Bom, o Brasil não demorou para responder aos Estados Unidos. Em uma nota publicada no site aquele que foi o Itamaraty e hoje é o Itamaratinho, norte-americana, e defendeu o MSTF. Aspas para o Itamaratinho: o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Não, nós voltamos para o ar agora, caímos de novo. Estamos instáveis. Eu não sei o que está acontecendo. Será? Está muito difícil. Vamos, enquanto estamos instáveis, tá? Mas espero que vocês tenham conseguido entender. Um dos departamentos de Estado do governo Donald Trump se manifestou como censura, se referindo às medidas do Alexandre de Moraes, e o Itamaraty respondeu com uma nota bem da sem vergonha, bem da malandra, falando um monte de fake news e coisas sem sentido. Que o governo respeita o princípio republicano da tripartição de poderes, mas isso também pode haver na monarquia, veja o caso da Inglaterra, que o Alexandre de Moraes, ele só cumpre a lei quando ele não cumpre lei nenhuma. Ele inventa a lei e, é claro, aniquila, vai contra os preceitos legais vigentes no Brasil. Professor Marcelo Suano, começarei contigo. Contigo. Bom, Pavinato, o tema é muito curioso, é bem interessante. Primeiro, parece que saíram em algumas redes de que houve uma conversa muito intensa do Itamaraty com Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Se porventura isso for verdade, nós estamos vivendo uma situação que é mais do que uma situação de exceção, porque não cabe ao Itamaraty fazer uma defesa específica de uma personalidade, que é o Alexandre de Moraes. Eu creio que a doutora Kátia Magalhães, ela fez uma exposição muito recentemente no Instagram, maravilhosa. Ela colocou um encadeamento e mostrou por qual razão não se aplicaria nem por a AGU fazer a defesa e nem determinado outro órgão do governo brasileiro, até mesmo pelo fato de que o Alexandre de Moraes não é o executivo brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Qual o órgão do governo brasileiro, eu me pergunto? Qual seria esse órgão? Nesse caso, eu tenho a impressão que deveria ser o próprio STF e aqueles instrumentos da diplomacia brasileira que deveriam verificar quais são os tratados para chegar e responder dentro dos tratados que o Brasil tem com os Estados Unidos. Esse é um primeiro ponto. Tá? E aí está muito claro que o Brasil não está entendendo qual é a normatividade jurídica internacional, quais são os tratados internacionais, e ele não está nem entendendo e nem respeitando. Se estiver respeitando, ele não está entendendo, razão pela qual está fazendo tudo errado, porque está transformando um problema que é uma interpretação feita pelo Estado americano dos erros cometidos pelo Alexandre de Moraes. Por exemplo, a distorção não foi causada pelos norte-americanos. O que eles estão dizendo é que não pode se aplicar uma determinação do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, do território americano, com a jurisdição americana,
partindo do princípio de que não tem jurisprudência sobre os Estados Unidos, além do que o problema do Alexandre de Moraes com aquelas empresas americanas dizem respeito ao fato de as empresas americanas terem inclusive falado que não poderiam cumprir o que o Alexandre de Moraes fez, sendo uma decisão judicial dele, que era uma decisão judicial que não correspondia à legislação brasileira inclusive, e foi aí que trouxe todo o problema. Em síntese, o Estado americano está se posicionando, neste momento, diante do fato de que uma autoridade brasileira está desrespeitando, na sua integralidade, tanto a legislação americana quanto os tratados Brasil, Estados Unidos e todos os procedimentos que são adotados pela diplomacia. Aí nós temos a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira está indo e ela está cometendo várias falhas. Ela não deveria se imiscuir nisso, ela deve entender e deveria ser uma mediadora e não responder perante os Estados Unidos em defesa do Alexandre de Moraes. Ela deveria mediar o problema para resolver, porque esse é um problema mínimo que diz respeito a uma questão que envolve uma autoridade brasileira sendo interpretada diante do sistema jurídico americano. É essa que é a questão. Então eles deveriam ser mediadores e não parte defendendo o Alexandre de Moraes. Ao fazer isso, eles estão tingindo a diplomacia, tingindo o Estado brasileiro e fazendo uma propaganda negativa. E aí, com todo respeito, eu encerro fazendo apenas um comentário. Como você disse, ele diz assim, que a separação entre os poderes, a independência entre os poderes, que é republicano. Para começar, eu lamento muito que o Itamaraty não esteja estudando teoria política adequadamente. Isso não é uma questão republicana. Isso é uma questão da evolução do entendimento da ação política, o entendimento da administração política, o entendimento da engenharia política. Esse é o problema. E é uma questão, a separação dos poderes, ela é dada no momento da história para evitar a concentração, inclusive que nós estamos vendo hoje. E aí vem a crítica que eu faço, podendo apanhar de todos os juristas. Eu nunca entendi por qual razão se diz a independência entre os poderes no artigo 2 da Constituição. Não existe independência entre os poderes. É autonomia entre os poderes. Esse erro gera a eles situação são independentes entre si. Mas aí é que está o detalhe. Independentemente disso, essa independência entre si é um erro, porque deveria a autonomia dos poderes. Porque quando diz independência com harmonia, essa harmonia é gerada subjetivamente pelo entendimento de cada poder. Ora, num determinado momento em que um poder se considerar sobreposto em relação ao outro, que é o que nós estamos vendo, a independência faz sentido e diz, é que nós estamos interpretando adequadamente a Constituição. Você não. O problema é que não existe a independência. Foi um erro que está na nossa Constituição que gera todos esses absurdos. Na linguagem jurídica, pode gerar até mesmo interpretações teratológicas, que de uma maneira simples é bizarrices, que são a coisa que a gente está vendo. O que os norte-americanos estão fazendo é apenas dizendo o seguinte, as bizarrices ou as teratologias dos juízes brasileiros não se aplicam aqui, porque aqui a gente respeita as leis e respeita o processo legal, coisa que não foi feito lá internamente e não está sendo feito aqui em termos de relação entre os estados. Aliás, que foi um movimento muito inteligente, né, do Rumble e da Trump Media Corp, porque quando eventualmente alguém questionar em nível de relação entre dois países soberanos a questão da censura ou até mesmo de medidas que o Congresso vem aprovar contra o Alexandre de Moraes, já haverá uma decisão independente do executivo americano e do legislativo americano dizendo, olha, eu não posso decidir um caso porque o objeto em questão é juridicamente inexistente. Exato. O que já é uma marca que Alexandre de Moraes ele age ilegalmente. Aliás, meus queridos, nós estamos aqui, eu peço perdão a vocês. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no
Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.